Glorioso e amado Deus, Pai nosso que está no céu, Deus único, Deus que criou os céus e a terra e tudo o que existe e que há nele. Deus grandioso, Deus de infinita misericórdia. A Ti, Senhor, nós, em oração, tanto eu, Senhor, que sou movido agora nesse momento, nesse mês de novembro do ano de 2020, neste dia 23 de novembro, Pai. Porque o Senhor é já, e nesse momento o Teu Espírito está me movendo em oração, em favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todo aquele que tiver movido pelo Teu Espírito também a oportunidade de ouvir essa oração. Há muitos, Senhor, que já se encontraram no verdadeiro caminho, já aceitaram Cristo na figura do Espírito Santo Consolador e já recebeu a Ti, ó Pai, e a Cristo dentro do seu templo e já faz a sua oração e o seu culto que nunca se fecha, mas sempre está aberto diante da Tua presença, a esse que quando ouvir a oração possa entrar em comunhão, porque na comunhão com o Senhor, na comunhão com o Teu Espírito Santo, a nossa oração vai se fortalecendo e vai viajando por lugares que nós nem sonhamos, mas o poder da Tua oração, ele chega onde deve chegar. E nesse momento, Senhor, nesta oração de súplica a Ti, e também de agradecimento, porque o dia já está findando, nós agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor permitiu e nos presenteou no dia de hoje. Te agradecemos pela vitória, te agradecemos por estar em pé na Tua presença, te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está vivo dentro de nós. Não fosse assim, não estaríamos buscando as coisas do céu, e estaríamos totalmente entregues às concupiscências da carne, porque aquele que não tem o Espírito vivo dentro de si está totalmente escravo do pecado. Mas aquele que busca porque está vivo na Tua presença. Mas muito ainda não entenderam, porque trilharam caminhos estranhos, caminhos que os enganadores deste mundo estão pregando, dizendo Cristo está aqui, está lá, e vão criando novos caminhos, novas igrejas, e muitos ainda estão procurando e ainda não encontraram o verdadeiro culto, que é dentro de si mesmo. E nesse momento nós oramos, Senhor, por aqueles que ainda não encontraram a comunhão com o Teu Espírito Santo, ainda não receberam dentro do seu templo, tanto a Ti como a Jesus Cristo, na forma de Espírito Santo Consolador. E nós clamamos, Senhor, dá força, Senhor, dá entendimento. Senhor, nós oramos por essas almas doentes, Senhor, e pedimos a Ti, cura, Senhor, toda ferida de amargura, toda ferida, Senhor, de rancor, de mágoa. Cura, Senhor, o entendimento e a mente, Senhor, dá uma mente sã. Limpa, Senhor, toda a sorte de sujeira que foi colocada pelo sistema religioso na consciência dos irmãos e irmãs, Senhor, que hoje estão em caminhos errados, mas ainda têm um pouquinho, Senhor, de esperança e ainda estão buscando. Ó Pai, queira fortalecer cada um, queira, Senhor, tirar as trevas, Senhor, que está impedindo a visão, Senhor, da verdadeira palavra que veio através de Jesus Cristo. Amado Deus, te agradecemos, Senhor, porque a sua misericórdia tem alcançado a todos nós. E aquele que busca, por certo, vai encontrar. O Senhor ainda não fechou as portas. A sua misericórdia ainda está, Senhor, disponível para aquele que busca. Ainda é dia, ainda há tempo de comprar o azeite. Bendito é o Teu santo nome,
porque na chegada da noite chega o esposo para buscar a sua noiva, a sua igreja, e todos aqueles que estiverem preparados subirá, Senhor, com o noivo. E nós te clamamos a Ti, Senhor, por aqueles que estão caídos, por aqueles que estão enfraquecidos, por aqueles que estão se deixando levar pela tribulação, pelo desânimo, Senhor, pela depressão. Ó, amado Deus, tem misericórdia, que a nossa oração, Senhor, unida com todos aqueles que já estão em comunhão contigo, Senhor, possa ter força suficiente, Pai. Não porque em Ti não há força, mas nossa oração, Senhor, é que tem que ser fortalecida através da fé. Então todos aqueles irmãos unidos numa só fé, numa só comunhão, Senhor, que a nossa oração possa ser uma só oração, uma só voz a Te clamar, Senhor, em favor daqueles que estão caídos, aqueles que foram machucados, ultrajados, humilhados, enganados, ó Deus bendito, tem misericórdia, Senhor. Queira, por misericórdia, restaurar cada um e que cada um possa, Senhor, abrir o seu templo, Senhor, para receber o Teu Espírito Santo vivo, com plenitude, Senhor, e possam já dar início, Senhor, a ouvir a voz mansa que vem de Ti através do Teu Espírito Santo. Amado Deus, esta é a nossa oração. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho santo e amado, e a Ti, Pai, e a Ele seja dado honra, glórias e louvor por todos sempre. Amém. Amados e amadas irmãos e irmãs, hoje o Senhor mostrou a palavra no livro de Isaías 55. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. No versículo 3, o Senhor fala assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Hoje o Senhor está dizendo para você, irmão e irmã, para inclinar os vossos ouvidos. Inclinar os vossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. E a vossa alma viverá. Importa, irmãos, que a nossa alma esteja viva na presença do Senhor, porque a nossa alma, ela é a nossa consciência, é a consciência que nos leva a escolher o que é bom e o que é mal. E quando a nossa alma ela alcança a vida na presença do Senhor, ela ouve o Espírito de Deus que está em nós, nos guiando, nos ensinando, nos admoestando, nos ensinando a orar, nos dando um cântico novo a cada dia, nos dando poder para poder afastar de nós os espíritos contrários que atentam contra a nossa integridade espiritual o tempo todo, tentando nos derrubar, tentando nos destruir. E é através do Espírito Santo em nós que nós vamos conseguir vitórias no nosso dia a dia. Nós precisamos estar vivos na presença do Senhor. E o Senhor hoje, através de Isaías, ele fala: inclinai os vossos ouvidos a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Bendito é o nome santo do Senhor. A sua alma tem que estar viva, e ela estará viva através da palavra do Senhor.
O Senhor diz assim: eis que eu o dei por testemunha aos povos como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor, ele prometeu já em Isaías 55 que chamaria uma grande nação, que não era aquela nação que conhecia Deus. E somos nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos aqueles chamados gentios, né? Aqueles que não tinham essa sorte, mas não tinham essa sorte perante a mentalidade e os caminhos do homem, né? Porque o Senhor já tinha um plano estabelecido para a salvação das nossas almas, e ele disse aqui que chamaria essa nação, e chamou, e está nos chamando. E o Senhor diz hoje: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E é isso que o Senhor está falando para cada um de nós. O Senhor está perto, mas é por enquanto, porque se não fosse assim, a palavra não diria para nós nesse momento: invocai-o enquanto está perto. Meu irmão, minha irmã, aquele que já encontrou o Senhor é um bem-aventurado. É um bem-aventurado na presença do Senhor, porque você já está com o Espírito Santo dentro de você, vivo, e, portanto, a tua alma vive na presença do Senhor. Mas o Senhor está dizendo aqui na sua palavra: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Aqui a palavra está dizendo claramente, irmãos, contrariando alguns que estão dizendo que o ímpio não tem salvação, mas a palavra do Senhor é maior do que a do homem, e aqui está dizendo em Isaías 55, no versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho, porque se ele deixar o seu caminho, alcançará a salvação, e deixe o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então o Senhor está dizendo pela palavra hoje: ninguém pode dizer que você não pode ser perdoado, mesmo que você tenha sido ímpio, esteja sendo ímpio, mesmo que você tenha sido um homem, uma mulher maligno, esteja sendo um homem, uma mulher maligno, mas o Senhor diz, pela sua palavra nesse momento: não importa o que o homem diz, não importa o que a sociedade diz, não importa o que o inimigo está falando na tua mente, é momento de você aceitar o Senhor, é momento de você sair da morte e ressuscitar e alcançar vida, e vida com abundância na presença do Senhor, porque o Senhor está prometendo: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, essas palavras são o suficiente para te garantir que não importa qual tenha sido os seus caminhos até o presente momento, o Senhor ainda está perto. Buscai-o enquanto pode achar. Converta-se dos seus maus caminhos e volte para o Senhor, porque Ele é grandioso para te perdoar, e você terá vida na presença do Senhor. E o Senhor continua dizendo: porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Então, não dê ouvido aos seus pensamentos nesse momento, que diz contra você, contra a tua salvação, contra a verdade de Deus, mas dê ouvido à voz de Deus que está falando através do seu servo, está falando com a tua alma nesse momento. Pare de ouvir a carne, pare de ouvir os teus pensamentos e passa a ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer em favor da tua alma. Glória a Deus por isso. E o Senhor hoje está decretando vida na tua vida, e não sou eu que falo, mas é a palavra do Senhor que está dizendo hoje: ímpio, converta-se, homem maligno, converta-se, volte para o Senhor e alcançará perdão. Bendito é o nome santo do Senhor,
porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Porque assim diz o Senhor, eu enviei a minha palavra de perdão, a minha palavra de redenção, para dar a um povo que não me conhecia, mas vai passar a me conhecer, não através do homem, não através da doutrinação do homem, não através da mentalidade do homem, porque os caminhos do Senhor são mais altos, o homem não pode alcançar, os pensamentos do Senhor são mais altos, o homem não pode alcançar, mas com novidade de vida, o Senhor vai te dar uma libertação, você vai começar a trilhar um caminho novo, um caminho que nunca homem nenhum trilhou, um caminho que homens que se dizem doutores não conhecem, mas você vai conhecer em nome de Jesus. Amados irmãos, e o Senhor continua dizendo, porque com alegria saireis em paz, sereis guiados, aos montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e toda árvore de campo baterão palmas. A partir do momento que o ímpio se arrepender dos seus caminhos, da sua impiedade, e o homem maligno dos seus caminhos malignos, daquele que está por caminhos tortuosos, se arrepender, parar de ouvir a tua carne e passar a ouvir o Espírito Santo que está falando, tentando falar nos teus ouvidos, que a tua alma, a tua consciência, ouça aquilo que o Senhor está dizendo para você. É um momento de perdão, é um momento de vida. Viva na presença do Senhor, entre neste caminho de vida e todo dia o Senhor te sustentará no caminho dele. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.